Primeiro vídeo aqui depois do carnaval, vocês olhando aqui pra essa corzinha que não vejo graça. O Éder aqui por tantos anos me linchando, falando que não tancava o carnaval como deveria. Estou aqui pela primeira vez para dizer que o carnaval foi mais intensamente aproveitado que o Sr. Éder. Depois de descobrirem um poço de petróleo no quintal de casa, moradores de Ceilândia se organizam numa economia paralela enquanto o Estado oficial se esforça em excluí-los. Não, de fato, eu tenho que bater palmas aqui pro Sr. Natan, porque ele entregou nesse carnaval, ele se jogou de corpo e alma. Eu aproveitei da forma que deu. Eu acho que eu fui um guerreiro aí também do carnaval, mas o Natan com certeza se saiu melhor que eu. Mas enquanto a gente fala de carnaval também, a gente tem que falar dos filmes que estão lançando agora, de filmes aí que foram bem premiados. Mato Seco em Chamas aí passou pelo Festival de Berlim, Toronto, tava todo mundo falando sobre ele, passou no Festival do Rio e as expectativas estavam altas aí. E eu já gostaria de começar, porque vocês sabem, né? Já é uma tradição aqui desse canal, eu tenho que sempre abrir perguntando pro Sr. Natan se as expectativas dele foram atendidas com relação a esse filme. Me conta aí, Natan. A gente falando tanto aqui de carnaval, não é à toa, o Festival de Berlim acontece lá na Alemanha, concomitantemente aqui ao carnaval, então assim, os cineastas carnavalescos penam, a gente conhece alguns aí, mas começando a falar aqui do filme, com certeza esse daqui era um dos filmes mais aguardados aqui pela gente do canal. A Dirley Queiroz, que divide a direção aqui com a Joana Pimenta, veio fazendo alguns filmes super badalados no cenário aí de festivais. Eu adoro Branco Sai, Preto Fica, e quando esse filme foi anunciado, nessa safra aí, quando a gente tinha pouquíssimos filmes, por falta de incentivo do governo brasileiro, muita gente aí depositou as esperanças de que esse seria o grande filme do ano passado, né? Acabou que tivemos outros, a nossa lista ainda vai sair de melhores filmes, mas precisamos esperar aí um ciclo inteiro de Festival de Berlim, que agora estamos em 2023, para esse filme sair aqui no Brasil em circuito comercial. E aí, dando toda essa volta aqui para responder o Sr. Éder, o que eu posso dizer é que a minha expectativa estava lá em cima e, apesar de gostar do filme, eu acho que tem algumas coisas que me tiraram um pouquinho disso. Mas vamos aos poucos. Eu queria começar aqui falando como a gente tem aí mais um exemplar recente do cinema brasileiro que lida aí com personagens de uma classe operária que são imorais, que não tem essa proposta do cinema representá-los como vítimas. Aqui a gente tem esses personagens que vão matar, que vão adulterar combustível, vão ali objetificar mulheres. Então são todos personagens que estão aí uma margem da sociedade, que lidam com os meios que lhes são disponíveis, mas que não por isso deixam de pedir uma mudança política, né? É um filme que pede coerência desses personagens, né? No final das contas eles só querem condições melhores, apesar deles mesmos serem contraditórios nos comportamentos que eles têm. Mas como o Éder disse bem aí na sinopse, a gente tem um Brasil que pena para ter essa mudança, porque a gente tem aí um país governado por Bolsonaro e militares, marginalizando ainda mais esses personagens já à margem, personagens que estão o tempo inteiro aí em cima de carros de campanha, mas que o Estado não parece fazer questão de ouvi-los, né? E eu acho que, já partindo desse território, um primeiro debate que vai surgir muito evidente ali ao longo do filme é uma dimensão que a gente tem dessa confusão entre documentário e ficção, que acho que dialoga bastante com o que eles esperam que o Brasil pudesse ser e o que de fato ele é. Você vê que em várias dessas cenas que eles estão em espaços públicos, né, espaços de protesto, né, então você vê quando eles estão naquela carreata de motos, em cenas ali meio escuras, parece quase como se fosse um filme de mistério, de suspense, ou quando eles estão ali em torres de comando, monitorando ali petróleo escondido, né? Parece como se fosse um filme de sci-fi. Eles comentam até de invasões alienígenas, então a gente está muito nesse território quase fantástico, dessa economia paralela que os personagens estabeleceram quase como uma utopia de sociedade que eles gostariam de estar vivendo, onde eles mesmos definem as leis e o funcionamento daquela região. Por outro lado, você tem essas cenas mais íntimas, né, de confissões, quando você tem duas personagens, três, conversando sobre o dia a dia delas, como é a vida pós prisão, pós-soltura, né? A gente tem essas personagens que muitas vezes estão ali jogadas ao relento, e eu acho que é um contraste muito interessante com essas outras cenas que a gente tem ali nos carros de campanha, nas motos, que são sempre em movimento, né? Sempre buscando essa revolução, uma mudança, caminhar adiante. E aqui a gente tem essas personagens que, por mais que elas possam estar soltas agora do sistema carcerário, elas parecem ainda estar num estado de inércia, talvez porque o Estado impede que elas
tenham ali uma ascensão da forma como elas gostariam. Tanto é que acho que também existe uma brincadeira interessante que o filme faz de confusão temporal, que a gente não sabe se uma personagem que fala que tá solta, de repente ela aparece indo pra uma prisão, depois mais pra frente ela fala da época que ela estava presa, depois a gente nem sabe se aquela personagem ainda está viva ou não. Então você vê que essa prisão é quase como uma marca, né? Uma assombração na vida dessa personagem que impede a gente até de entender qual que é a condição dela transitando naqueles espaços. O Nathan ele trouxe vários pontos aí relevantes com relação à história, aos personagens. Eu tenho que admitir que eu estava bastante ansioso para assistir esse filme, mas eu acho que as minhas expectativas elas não foram muito bem atendidas. Esse filme ele tem uma estética, né, aquela estética mais ultra realista, com não atores, em que a história dos personagens acabam se misturando ali com as histórias de vidas reais dessas pessoas que estão interpretando. Então, assim, eu acho essa proposta interessantíssima, eu adoro. Na Vizinhança do Tigre, para mim, é um grande marco do cinema brasileiro. Eu acho que ele foi um divisor de águas ali na forma da gente misturar documentário ali com drama. E nesse filme, pra mim, não funciona tão bem essa ideia de misturar, porque eu acho que a parte da ficção ela fica tão murcha. Ele não trabalha muito bem a ideia. Tudo bem, são personagens que encontram petróleo e ali eles fazem um mercado paralelo com relação a isso. Gera quase que um tom disruptivo ali, né? Onde essas pessoas que nunca tiveram controle, elas poderiam ali ter o controle. Então vejam que história interessante que ele tem em mãos, mas eu acho que ele não aborda, só fica nessa face superficial. Ele fica muito focado nesses diálogos, nessa história dessas pessoas que também não se desenvolve tanto. E aí, pra mim, quando ele chega nessa mudança pra falar do documental, eu acho que o filme em si já perdeu muita força pra mim. Que quando eu assisti Na Vizinhança do Tigre, que era uma coisa que você ficava o tempo inteiro. Será que aqui é ficção? Será que aqui é realidade? Eu acho que ele conseguia misturar melhor as coisas e fazer uma história mais orgânica. Um outro ponto também é que eu acho que ele tem vários diálogos ao longo ali do longa, que eu acho que eles não ajudam muito ali para contar a história. Eu acho que eles mais só ajudam para reforçar esse tom de extrema realidade. Tem muitas cenas repetitivas dos personagens fumando, né? E aí eu fico me perguntando qual seria necessariamente ter tantas cenas dos personagens fumando ali. Eu acho até que o filme poderia ser um pouco menor e eu acho que isso faria com que a história andasse um pouco mais. Você citando Vizinhança do Tigre, né? Eu lembro que o filme ele tinha algumas cenas que os personagens ficavam observando, às vezes uma poeira que passava ali pela janela da casa, ou mesmo o horizonte ali da região que eles viviam, mas porque eles estavam naquela situação em que não tinham muito o que fazer, uma inércia, mais uma vez aqui, da situação em que eles se encontravam, que acabava tornando essas cenas até um pouco fantásticas, né? Parecia que existia um quê de mistério naquilo, e acho que isso contribuía para que a ficção ali acabasse se confundindo ainda mais com a realidade. Acho que, de fato, existia um balanço um pouco mais orgânico entre essas duas situações. Aqui os momentos, eles são bem mais em caixinhas, né? A gente vê que tem um momento que parece um pouco mais ficcional, um momento que é completamente documentário. Não que isso seja exatamente um problema, porque acho que são abordagens diferentes de lidar com essa dinâmica. Mas uma coisa que é fato é que o Vizinhança do Tigre tinha uma pretensão narrativa menor, né? Acho que ele discutia essa política dos corpos, né? Esses deslocamentos pelos espaços, acho que muito mais pela observação do que de fato trazer um pano de fundo ali, como acontece aqui no Mato Seco em Chamas, né? E eu concordo com isso que o Éder diz de você ter cenas muito arrastadas. Cito, por exemplo, o momento em que eles estão ali num culto de uma igreja, estão cantando várias músicas umas atrás das outras, ou quando a gente está ali num terreno de obra, os personagens ali fazendo uns tijolos, e a gente tem todo o processo do começo ao fim. Acho que são processos interessantes pra gente entender que esses personagens, entre um pedido de mudança, de reivindicação ali de uma revolução e outra, tem que seguir a vida comum deles, que é uma vida amorosa, é uma vida que não tem corta-caminho, né? Mas eu acho que a insistência por essas cenas ali no filme vai inchando e tornando esse discurso um pouco repetitivo. A gente talvez com uma dessas cenas já entenderia isso. A gente não precisaria de 4, 5 em situações, em espaços diferentes, repetindo isso. Que aí eu concordo um pouco com o Éder, né? Acho que essa duração das cenas acaba quebrando um pouco o fluxo que a gente tinha ali de percepção de uma cena um pouco mais fantástica, de uma cena um pouco mais pé no chão. Mas enfim, né? Antes da gente continuar falando de coisas boas aqui do filme, acho que como o Éder já abriu a porteira pra gente falar das coisas ruins, eu queria também aproveitar para comentar sobre o próprio pano de fundo político que a gente tem aqui no filme, né? Eu sei que o Wanderlei Queiroz nos outros filmes, ele sempre tá ali colocando esses personagens que parecem viver numa sociedade paralela à sociedade que a gente tá tendo ali, de impeachment de Dilma, de golpe de Temer e todas as outras questões que a gente vê, que são sempre muito frontais no cinema deles. Mas eu não sei, eu acho que como a gente teve um autoritarismo tão escancarado, né, nessa última experiência de governo que tivemos aí com o Bolsonaro, eu acho que todos os símbolos que ele traz ali para evocar
esse momento, seja quando ele traz ali, fala de personagem, o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, quando ele traz militares ali fazendo gestos nazistas, quando ele traz ali personagens protestando em favor ali, imagino, de algum ato antidemocrático do Bolsonaro. Parece que o filme alinha, né, esse discurso de revolução das personagens contra tudo que essas imagens que evocam o Bolsonaro inspiram. Quando eu acho que, na verdade, né, para essa faixa da população que vive nas cidades satélites ali de Brasília, né, esse autoritarismo ele é muito anterior a todo esse momento. Eu acho que datar e relacionar a esse período histórico acaba sendo um pouco reducionista do problema, que certamente não começou com o Bolsonaro, mas se intensificou, mas o que eu acho que não é a única origem, nem o único foco de resistência que essas personagens deveriam ter. Não sei, né? Acho que até somando um pouco o que o Éder disse antes, né? Uma camada de realidade tão evidente, tão literal, que acaba escanteando mais uma vez essa tentativa de ficção que o filme tem. Até eu concordo com tudo com o que você disse. Eu tenho a impressão de que o tema, ele tá ali só muito de fundo para dar muita visibilidade para uma história que ele quer contar ali no final da parte mais documental, assim. Então eu acho que ele foca tanto nessa ideia de trazer esses diálogos que expressam muito a realidade do cotidiano daqueles personagens. É óbvio que eu acho que eles poderiam existir dentro do filme, mas eu ficaria mais feliz se dentro desse tom, dessa super realidade que ele trouxesse, ele conseguisse também trazer os conflitos ali dentro desse grupo, né? Porque a gente vê muito por cima ali que há uma negociação com as pessoas ali, dos motoqueiros, como que vai fazer. Eu queria então mais ver como que funcionam essas hierarquias, como que funciona esse sistema, como eles dialogam entre si, como eles vão gerar os conflitos deles dentro desse novo sistema. Então, assim, acho que tinha muitas coisas, muitíssimas coisas ali para se discutir, que acabou ficando de fora, né, para dar muita voz para esses momentos de muita naturalidade. É interessante você fala, Eda, porque me faz até um pouco pensar a forma como o cinema brasileiro costuma representar, né, essas massas de revolução. Acho que a gente tem muito isso de um país em reação, né? A gente está sempre lidando com uma espécie de sobrevivência, né? Com alguém que quer destruir, que quer apagar, que quer silenciar. Muitas vezes a gente tem pouco tempo para pensar qual que seria o projeto que se estaria no lugar do que de fato em tentar tirar o que está ali causando todo esse mal, né? Isso a gente pode pensar tanto num Bacurau, num Medida Provisória. São vários os filmes que a gente tem essa força reativa da massa muito mais forte do que o próprio dos dilemas, né, entre os personagens que fazem parte dessa revolução. Enfim, mais uma nota mental, acho que não tem muito um julgamento de valor em cima disso. O que tem um julgamento de valor aí sim positivo pro filme é quando a gente tem essa virada que o Éder comentou, né, da personagem falando sobre o processo do filme, né, dizendo que estava muito feliz que a irmã estava ali contracenando, tinha deixado a prisão. Então você vê que elas comentam sobre as próprias personagens que interpretam no filme. Então a gente entra para esse trecho final aqui do filme, então se vocês se incomodam com o spoiler, vocês podem pular aqui para o tempo indicado, que a gente entende, né, dessa revolução aqui do filme, diferente até desses outros que eu comentei, Medida Provisória, Bacurau, é que essa revolução ela é muito mais simbólica, né, para não dizer que é uma farsa, porque a gente vê que não existe espaço para essa população ali do filme nesse Brasil atual, né? Acho que tem aquela situação em que eles vão ali queimar um carro de polícia, que é uma unidade de carro com alguns policiais que de repente somem ali e que ficam só aqueles motoqueiros atirando fogo numa coisa que por si só já era inanimada, já não ia causar nenhum estrago para eles. A cena em que provavelmente a encenação ali do filme fica mais escancarado, tudo é muito irreal, o que me faz pensar que de fato aquela situação tem um tom meio irônico de como essa revolução que é cantada aos quatro cantos, subindo ali em carros de campanha, tendo toda essa articulação ali nessa economia paralela dos personagens, no fim tem pouco efeito prático, no fim acaba sendo uma encenação, no fim acaba sendo uma farsa. Não porque esses personagens não gostariam que as coisas mudassem, mas como eu disse, porque o Brasil não permite que eles de fato ocupem esses espaços. E aí eu acho que a maior revolução que o filme vai proporcionar a esses personagens é eles protagonizarem essa história de ficção, darem contornos fantasiosos à própria trajetória, né? Eu gosto de uma cena que é super curtinha ali, que a Chitara comenta sobre a irmã, né? Justamente nesse momento que ela fala que tá muito feliz que a irmã também podia fazer parte do filme, em que ela comenta, nós é atriz. E acho que é muito simbólico. Se o Brasil não dá o protagonismo a essas personagens, o filme vai lá e torna essas personagens os protagonistas da própria vida. Então, no fim, eu acho que essa revolução ela é certamente política, mas via arte, né? Via indireta do que é possível
do que há espaço para essas personagens num primeiro momento ocuparem, na perspectiva de que isso consiga chegar a um espaço maior mais pra frente. E eu acho a cena final também super bacana, né? Quando a gente tem aquela fileira de motoqueiros mais uma vez andando, só que diferente de várias outras cenas em que a gente teve uma situação parecida, a gente tá ali andando numa paisagem que claramente carece de mais infraestrutura, você vê que a câmera toda tremida com os personagens se aproximando ali, é uma fileira que parece uma fileira de super-heróis, mas esse contexto ali remodelado para a realidade deles. Não que a gente não tenha essa situação também dos personagens andando com a câmera tremida em outras circunstâncias, que acho que já até sugeriu um pouco das carências que esse personagem tinha, mas acho que depois daquela cena super encenada, a gente ter essa cena também acaba sendo bastante simbólica. Então, como eu disse, né, esse filme ele é co-dirigido pela Joana Pimenta e pela Julie Queiroz, mas acho que ele acaba sendo um desdobramento natural da filmografia desse segundo, né? Enfim, eu tava citando Branco Sai Preto Fica para ficar só num filme aqui. Eu acho que acontece a mesma coisa lá, né? É uma revolução que está muito mais no campo das ideias, né? Quando a gente tem aquele personagem que rascunha num quadrinho o que seria colocar fogo no Congresso, mas que isso só fica, obviamente, num rascunho. Então acho que tem uma dimensão muito parecida. Também tinha um diálogo de passado, presente e futuro, porque tem aquele personagem que entra numa cabine que vai levar para tempos de brilhantina, que os personagens dançavam, mas que também tem uma conexão com o futuro, porque promete ali essa volta magnífica do povo preto. O que eu quero dizer aqui, para não me estender demais, é que eu acho que acaba sendo um desdobramento natural de coisas que eu acho que ele já fez até melhor antes, mas que por a gente ter um filme aqui muito inflado, com todas essas distrações ali mais realistas, que nem a gente veio comentando aqui, acaba enfraquecendo um pouco o filme, porque você vai ver, a gente teve que passar por quase 2 horas de filme para aí depois começar a achar que as coisas estavam ficando interessantes só pro terço final ali da história. Então eu acho que é um filme que tem potências muito legais, que acaba discutindo coisas muito bacanas, mas que poderia ser um pouco menor. Bom, mas eu gosto do Adirley, eu acho ele um dos grandes diretores brasileiros, eu adoro a forma como ele mistura essa distopia, ficção científica, esse tom super realista da realidade brasileira, mas infelizmente eu tive um pouco mais de dificuldade de adentrar esse filme. A Joana Pimenta eu não conheço muito, eu sei que ela fez outros curtas, mas enfim, quero também ver mais o trabalho dela. Mas uma coisa curiosa e não tão feliz assim, a gente está gravando essa crítica muito próximo agora da data que o Festival de Berlim acabou. E é triste dizer que a gente praticamente não teve quase nenhum filme brasileiro lá. Um festival que é tão receptivo ao cinema brasileiro. Já teve anos que nós tivemos 20 filmes. Já tivemos filmes premiados, ganhando a categoria principal, que foi Tropa de Elite. Então, assim, é triste ver a situação do Brasil. Espero que nós possamos voltar a soltar nossos filmes em grandes festivais aí ao redor do mundo. Festival de Berlim, Cannes, que possa rodar Locarno. Então, assim, a gente sabe, a gente tem uma resposta para isso, foi porque nos últimos 4 anos praticamente a cultura ficou sucateada aqui no nosso país, mas eu espero que a gente, com essa troca de governo, que agora a gente possa sonhar mais, que a gente possa olhar mais para cima e que a gente possa voltar a acreditar no cinema brasileiro como um grande potencial para difundir a nossa cultura lá fora. Não só lá fora, mas como aqui dentro também, porque a gente está precisando. Mas a nossa crítica vai chegando ao fim e agora vem aquele momento super especial do vídeo, que é o Vim Te Recomendar, e o nosso amigo Nathan traz uma dica muito boa. Conta aí, Nathan, qual que é a dica de hoje? Bom, eu podia passar aqui uma dica carnavalesca, né, para fazer jus aqui à minha temporada, mas não quero deixar a Éder sem graça, então vou só falar de cinema brasileiro, tá tudo certo, né? Temos uma plataforma nova aí, CCSP, Centro Cultural de São Paulo. Eles lançaram um espaço ali que está sediando várias mostras online. Recentemente teve uma de cinema brasileiro, teve uma de cinema tcheco e tal. Enfim, vai completamente estar atemporal para você que vai estar assistindo esse vídeo muito tempo depois, mas fato é que essas mostras vão continuar rolando com foco muito forte aí no nosso cinema. Então vocês podem conferir, vai estar aqui o link para vocês acessarem, gratuito. É só fazer o cadastro lá e assistir. Então é isso, não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar o que vocês acharam do filme, se vocês acham que um de nós aqui tá viajando, se você concorda. Manda pro seu amigo aí que também é interessado em cinema brasileiro. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Um grande beijo aqui, ó. E tamo junto. Tchau!